A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor, um alimento que vindo da parte de Deus para nossas vidas. E nós estaremos falando sobre uma revista da Escola Dominical e nós estamos falando sobre a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. Nós fizemos uma live agora mesmo e nós estamos gravando também sobre a redenção. Nós falamos sobre o grande plano de redenção e agora nós estaremos falando sobre a redenção só em Jesus, aqui com vocês, amados, gravando essa mensagem. E o autor dessa revista é o nosso bispo Abner Ferreira. Amém? Aqui diz o tema, a redenção só em Jesus. Somente o Filho de Deus pode oferecer a redenção à humanidade. Entretanto, antes de executar seu plano, as palavras do Filho de Deus não são acompanhadas de uma oração. E nós podemos ver em João, no capítulo 17, no versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor, Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, que diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegado a hora, glorifique teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Nós vimos que Jesus fez uma oração ao Pai. Nós vimos aqui a palavra do Senhor. O Filho de Deus estava prestes a encarar o Gólgota. Mas antes disso, necessita falar com o Pai em oração. Amados, aqui Jesus, ele estava prestes a encarar o Gólgota. Como se diz, mas antes disso, necessita falar com o Pai em oração, para cumprimento da sua missão. Ele foi preso, julgado, condenado e crucificado à morte. Então nós vemos que o sofrimento que Jesus tinha para encarar não era fácil, não. Não era pouca coisa, não, amados. Ele ia encarar, ele foi preso, à prisão, ele ia ser julgado, ele ia ser condenado e ser crucificado até a morte. Não era fácil, então ele precisava falar com o Pai, para que o Pai glorificasse ele. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Muitas vezes eu e você nos enfrentamos momentos difíceis sobre as nossas vidas. Vamos enfrentar, nós não vemos. Quando a dor, a dificuldade vai instigar a nós. Mas nós temos que estar sempre falando com quem? Com o Pai. Porque quando vem a dificuldade, nós estamos preparados. Como se diz, a dor, ela ameniza. É amenizada. Não que nós não ficamos sem passar, porque Jesus, ele pediu para o Pai, segundo a sua vontade, passa de mim esse cálice. Mas ele foi falar com o Pai. E muitas vezes eu e você não queremos orar. Não queremos falar com o dono da vida. Não queremos falar com aquele que enviou Jesus. Que nós vemos que a redenção só em Jesus. Enviou ele. Para morrer por mim e por você. Para que nós possamos ter alegria. Ter vitória. As nossas dificuldades, o dia a dia. É só falar com ele. E Jesus falou com o Pai. O cumprimento de sua missão, ele estava se cumprindo. Obviamente, ele estava cumprindo a sua missão aqui. Terminando o tempo. E a hora dele ser crucificado, ele falou com Deus. Muitas vezes nós passamos por dificuldades terríveis sobre a terra. Precisamos estar em contato com Deus. Precisamos falar com Deus. Nós temos essa liberdade de falar com ele a qualquer momento que nós queremos falar com ele. E olha que ele ia passar por momentos difíceis, ele ia ser preso, ele ia ser julgado, condenado, crucificado e morto. Mas para concretizar, Paulo, o plano da redenção, o Filho de Deus ressuscitou. Isso, ele ressuscitou, ele não está morto. Ele não está morto, ele está vivo. Vivo e nos contemplando dia e noite. Esperando eu e você
a nos redimir, porque a redenção só nós encontramos em Jesus. Como se diz, assim todo ser humano precisa saber que só existe um meio para a reconciliação com o Pai. Para nós reconciliar com Deus, nós precisamos passar por quem? Por Jesus. Porque todo ser humano precisa saber disso. Porque nós temos um caminho, que é Jesus Cristo, que nos conduz ao Pai. Mas eu preciso passar por Ele. Como é a reconciliação com o Pai. E esse meio é Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro caminho que nos leva a se reconciliar com Cristo. Nós podemos ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 20. Vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor. Capítulo 5 e versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em Deus, nós somos embaixadores. Por meio de quem? De Cristo. Embaixadores em nome de Cristo, em nome de Cristo, dele. É onde nós podemos levar avante, dizer ao povo, não há outro caminho, não há outra forma de reconciliação que nos leva ao Pai, não há outro, só há em Jesus. E nós somos embaixadores em nome de Jesus, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo. Nós, em nome, pedimos de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Como se diz aqui, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E é isso que nós temos que passar adiante, para que as pessoas venham se reconciliar com Ele. Falar que Ele sofreu, se estamos sofrendo, Ele sofreu mais. Só que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, a alegria vai chegar. A alegria eterna, a vida eterna vai chegar. E nós podemos reconciliar-se com o Pai. Através desse meio é Jesus Cristo, não há outro caminho. Você que ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador, você que ainda está na casa do Senhor, ainda não se reconciliou com Ele. Você que ainda está olhando para A e B e C, você que está distraído com as coisas deste mundo, precisamos reconciliar-se com Deus. E essa redenção só é em Jesus. Eu posso procurar outros caminhos, mas não é o caminho que nos faz com que nós reconciliamos com o Pai, com Deus, que nos criou e que nos formou, que criou os céus e a terra. Que Deus venha abençoar, que nós podemos ver assim, todo ser humano precisa saber que só existe um meio para a reconciliação com o Pai. E esse meio é Jesus Cristo. Após olhar, erguemos os olhos em oração, Jesus diz, é chegada a sua hora, o ponto central do plano redentor de Deus. Era o momento de manifestar o esplendor de sua autoridade, de conceder vida eterna a todos os eleitos. Olha, mas tem coisa melhor deste mundo para você, para mim, do que esta? Reconciliação com o Pai? Não, através somente de Jesus. Que Deus assim abençoe. Deus abençoe. Fique na paz de Cristo. Um beijo no coração de cada um de vocês.